por conta disso aí, olha o número de pontos do Palmeiras na liderança, 48 contra 39 do Flamengo. O Corinthians também tem 39, é o terceiro colocado, fechando o G4, e tem o Fluminense com 38. Depois vem Atlético Paranaense com 37, o Internacional tem 36 pontos, fechando o G6. E aí vem Atlético Mineiro, América Mineiro, Red Bull Bragantino e Santos. Santos é o 10º colocado. Virando a página, o 11º colocado é o São Paulo, seguido de Botafogo, Goiás, Ceará, Fortaleza e Cuiabá. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, e olha aí a boa notícia, em Fortaleza, 15º colocado já. Na zona de rebaixamento, o Avaí tem 23 pontos, mesmo número de pontos do Cuiabá, é verdade. O Coritiba é o 18º com 22, Atlético Goianiense tem 21 pontos, é o 19º. Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, Juventude, que tem apenas 16 pontos conquistados. Muito bem, vamos falar então de Campeonato Brasileiro. Começando o nosso programa, a gente vai falar também de mercado da bola e daqui a pouquinho a gente fala sobre Oscar, Flamengo, vem, não vem, fecha, não fecha. André Kfouri, muito boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Renato. Uma ótima noite a todos. Excelente semana. Um prazer estar aqui para mais 2 horas de Sport Center hoje. Uma excelente semana desde ontem, né, pra gente no Desde caso. Ontem no Linha de Passe. Domingo é o início da semana. É verdade, tem isso. Tem gente que não acredita, mas é verdade. Fala, Renato. Prazer ter você aqui. Tudo bem? Estou emprestado aqui de novo. Hoje não teve o SC2, a gente vem aqui para a noite. Para mim começou bem também, eu estava de folga no primeiro dia da semana. Hoje a gente está trabalhando muito bem. Vamos falar muito dessa rodada, que é uma rodada que, mais uma vez, embolou tudo ali na parte de cima. Tirando o Palmeiras, que aí é um outro caso. Pois é, tirando o Palmeiras. E eu já te pergunto, André Kfouri, a briga vai ficar entre os dois, entre Palmeiras e Flamengo, para levantar o título de campeão brasileiro? Eu acho que tudo indica que sim, Marcela. A gente até conversava no Linha de Passe a respeito disso ontem à noite. A diferença é grande para o Flamengo, que emendou várias vitórias, né? Escalou a tabela até ultrapassar o segundo colocado, ou empatar com o segundo colocado em pontos. E aí o Palmeiras está lá, 9 pontos adiante, porque o Palmeiras sustentou também uma pontuação espetacular, mesmo num período do campeonato em que o Flamengo parece ser o time que joga melhor. Então, para responder a uma das perguntas que o Abel Ferreira colocou para os jornalistas na última coletiva, o que é jogar bem? Depende o que é jogar bem, né? Existe um conceito que eu acho que é mais disseminado no futebol, mas aí eu falo em relação a comissões técnicas e jogadores e o relacionamento entre esses dois grupos na construção de equipes, em que jogar bem é quando uma equipe faz aquilo a que se propõe, certo, independentemente de qual é a proposta, porque o futebol aceita quase todas mesmo, as que são mais pobres, as mais elaboradas, as mais difíceis de serem implantadas, as mais fáceis, as que são mais compreendidas rapidamente pelo grupo, as que demoram um pouco mais. O futebol aceita todas elas, mas de maneira geral jogar bem. O Renato está aqui, o Renato durante muito tempo trabalhou de maneira associada a comissões técnicas de futebol, e é isso que se trata. Agora, para o público em geral e para nós, às vezes, porque nós também somos amantes do esporte e somos levados pelas sensações que o jogo nos proporciona, jogar bem ou jogar mal depende daquilo que nós sentimos ao ver um time de futebol atuando. Então, quem gosta de um futebol que é mais elaborado, que tem mais posse, em que os times constroem seus movimentos de maneira mais paciente, desorganizam o adversário, vão gostar do Flamengo, vão gostar, eventualmente, pensando no futebol internacional, do Barcelona dos áureos tempos, do Manchester City de hoje. Quem gosta de um futebol um pouco mais apressado, um pouco mais heavy metal, como diz o Jürgen Klopp, que é o treinador que o Abel Ferreira tem, sim, como exemplo do futebol que ele sente que é o melhor, vai gostar do Liverpool, vai gostar do Real Madrid de determinados momentos, há alguns anos. Real Madrid do Mourinho, por exemplo, jogava assim, e muitos outros clubes aqui no Brasil e fora também preferem esse estilo de futebol, entre eles o Palmeiras. Então, jogar bem pode ser um monte de coisas. O Palmeiras joga bem, não há a menor dúvida. Agora, quando alguém diz que prefere uma outra equipe, o Abel não precisa ficar chateado. Para responder sua pergunta, eu acho que sim. A disputa vai ficar entre Flamengo e Palmeiras, a depender do que acontecerá no fim de semana. Se o Palmeiras vencer, não há mais disputa.
Porque aí o Palmeiras já levanta a taça, já é campeão brasileiro. Eu não consigo acreditar numa reviravolta. É manchete essa frase do André Kfouri. Renato, te pergunto a mesma coisa. Vai ficar entre Palmeiras e Flamengo essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro? E quem é que hoje tem menos fôlego? Fluminense, Corinthians ou Atlético? Bom, vamos lá. Primeira questão, acho que sim, porque hoje eu concordo muito com o André que... Para mim, hoje o Flamengo produz o melhor futebol e aí o André acho que resumiu muito bem. Inclusive, uma pergunta, quando eu entrevistava técnicos, eu sempre perguntava: o que é jogar bem para você? E para mim, jogar bem nada mais é do que você conseguir aplicar de maneira eficiente o que você pensou estrategicamente para um jogo ou pensou na construção de um modelo. E eu digo que o Flamengo hoje ele joga melhor, não é porque o Flamengo joga mais pra frente, porque eu acho que o próprio Palmeiras já não é aquele time do primeiro ano de trabalho do Abel. Já é um time que propõe mais o jogo. Sim. Mas o Palmeiras vem numa fase onde... E aí eu acho que isso tem muito mérito do lastro de trabalho. É um Palmeiras que, assim como contra o Corinthians, mesmo não jogando bem, dentro do que se propõe a fazer, é um time que ele tem tão automatizado o que ele tem que fazer, que mesmo quando ele não jogar bem, ele tá perto de vencer. Sim. E ele não tá perto de perder. Porque o que o Corinthians produziu contra o Palmeiras foi além do que o Corinthians vinha produzindo nos últimos jogos que ele fez. E o Palmeiras ao contrário, né? E o Palmeiras ao contrário. O Palmeiras precisou de uma chegada, de um erro, inclusive individual ali na saída do Fagner, para conseguir fazer o gol. Vejo o Palmeiras, só me perguntar, hoje o Palmeiras para mim é um time mais consistente. Por isso eu não acho que o Palmeiras vai perder tantos pontos até o final. Mas o time que está numa crescente, está no melhor momento, é o Flamengo. O jogo no final de semana realmente vai definir muita coisa. E sobre Gás... Difícil porque... Quem perdeu mais fôlego agora? Você acha que foi o Fluminense, o Galo ou o Corinthians? Eu acho que o Atlético Mineiro, ele se colocou numa situação que já seria complicada. E eu falei isso aqui em alguns momentos. Muita gente achou que iriam transferir o Cuca num teletransporte, do melhor estilo filmes japoneses lá, que ele ia vir e do nada o Atlético ia começar a jogar o mesmo futebol que jogou na temporada passada. Se isso tivesse acontecido, o Atlético estaria ali perto do Flamengo e com todo mundo. Não foi. Mas o futebol não é pastel, você não coloca em 5 minutos frita, tá tudo pronto. Tá pagando por essa ruptura. E fez jogos muito ruins, conseguiu agora uma vitória. Então acho que o caminho pro Atlético até se assimilar tudo é muito complicado, apesar de ter mais qualidade do que os outros. No lado do Corinthians, a gente vai até falar um pouco mais disso mais profundamente. A janela fechando, você já precisava de um jogador de lado, você perdeu o Mantuan, você precisava repor, você não repôs, agora você perde o William, ou seja, o Corinthians mais uma vez fica com o elenco ali desequilibrado. O jogo dessa semana pro Corinthians eu acho que vai ser um divisor de águas pro resto da temporada. E o Fluminense é um trabalho também em começo. Querendo ou não, muita gente se empolgou e foi no Sul e mostrou problemas que o Diniz já mostrou durante a carreira. Então, acho que eu sempre falei muito isso nos Sport Center, não sei nem se o André concorda comigo. Talvez a temporada mais difícil de você fazer projeções por conta de quão atípica ela é. Do quão o calendário é achatado, do quanto os elencos mudaram no meio do campeonato, até por conta da guerra, que chegaram muitos jogadores, vários jogadores que não estariam no Brasil em condições normais vieram. Sim. Então a gente tem muito trabalho começando em agosto, com o ano terminando em novembro. André, você já fala sobre isso. Eu quero chamar o Dorival, porque ele falou sobre o Campeonato Brasileiro e inclusive disse que o Flamengo não pode errar na competição. Eu sei que a distância hoje é grande. Desistir, não iremos desistir. Nós vamos até o fim dessa disputa e, com certeza, tentando colocar o máximo possível de pressão na principal equipe, na equipe que venha a estar à frente da nossa equipe momentaneamente. E, merecidamente, eles têm aproveitado essa possibilidade e têm se mantido. Agora, nós temos capacidade, nós temos qualidades, nós temos condição, a equipe está confiante. Está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Nós não podemos mais errar, esse é o grande problema do campeonato. E estamos tentando fazer o melhor possível, desenvolvendo e gerando resultados, fazendo a nossa parte. Daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Mas não é uma situação confortável.
O Flamengo não tem errado no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras também não. A gente mostra os últimos 5 jogos, se a gente colocasse os 6 jogos, também era um aproveitamento de 100%, tanto para o Flamengo quanto para Palmeiras. Ou seja, o Flamengo, além de acertar tudo, precisa começar a torcer para que o Palmeiras também comece a errar. Você acha que, então, você já falou, né, André? Se é por acaso, no próximo jogo, lá no Allianz Parque, o Flamengo não consegue vencer o jogo e consegue tirar pontos do Palmeiras, já era para esse Campeonato Brasileiro. Porque a ideia de um empate na visita do Flamengo ao Allianz Parque não é um resultado ruim, muito menos anormal, claro que não, né? Esse é o tipo de jogo em que os 3 resultados possíveis no futebol são absolutamente normais, independentemente de onde ele aconteça. Mas, né, do ponto de vista do visitante no Campeonato Brasileiro, você pode falar que empatar com o Palmeiras, que é o líder do campeonato, na casa dele é ruim? Não, não é ruim. Para o Flamengo seria péssimo. Uma rodada a menos com a mesma diferença de pontos diante do jogo. Não funciona, não serve. O Flamengo precisa vencer para cortar essa vantagem para 6 e se colocar numa posição em que ele vai continuar sem poder escorregar, ele vai ter que continuar ganhando todos os pontos, esperando que o Palmeiras dê uma fraquejada, passe por um momento de oscilação e mesmo assim ainda seriam muitos pontos, né? Agora, se o Palmeiras ganhar, a diferença subir a 12, aí como que você vai imaginar que o Palmeiras deixará toda essa quantidade de pontos pelo caminho até o final, até a última rodada? Não acredito. Menos pensando no Flamengo, mais pensando no Palmeiras mesmo, conseguir imaginar essa diferença de pontos acabando até a 38ª do Campeonato Brasileiro, né?